24 de janeiro de 2023, nesta terça-feira, a igreja celebra a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da igreja. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, louvado seja Deus. Nesta manhã desta terça-feira, nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia da igreja. Mas antes, é sempre bom mencionarmos ou descrevermos um pedacinho da vida do santo que a igreja celebra. Hoje, São Francisco de Sales. São Francisco de Sales viveu no século 16, 17. Nasceu em 1567, faleceu em 1622. Um dos grandes santos da espiritualidade ascético-mística dos séculos atuais. São Francisco de Sales tem uma obra que se chama Filoteia e algumas outras obras também concernentes à espiritualidade cristã. É um santo que ajuda muitas pessoas no mundo de hoje, porque ele escreve sobre a busca da santidade para todos os cristãos, independentemente da condição social ou da vocação a que se segue. Às vezes as pessoas, meus queridos, pensam que a santidade é uma vocação única e exclusiva dos clérigos, das irmãs religiosas, dos irmãos religiosos ou dos sacerdotes. Isso não é verdade. A busca da santidade é uma vocação universal. Todo ser humano tem e recebe de Deus com um chamado a ser santo. Todo ser humano. Então, a busca da santidade nos diversos âmbitos da vida humana deve ser uma meta, uma realidade na vida de todo cristão. Meus queridos, nós vamos meditar a primeira leitura hoje, Hebreus capítulo 10, versículos do 1 ao 10. Irmãos, a lei possui apenas o esboço dos bens futuros e não o modelo real das coisas. Também, com os seus sacrifícios sempre iguais e sem desistência, repetidos cada ano, ela é totalmente incapaz de levar à perfeição aqueles que se aproximam para oferecê-los. Se não fosse assim, não se teria deixado de oferecê-los. Se os que prestam culto, uma vez purificados, já não tivessem nenhuma consciência dos seus pecados? Mas, ao contrário, é por meio desses sacrifícios que anualmente se renova a memória dos pecados, pois é impossível eliminar os pecados com o sangue de touros e bodes. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo afirma: Tu não quisestes vítima nem oferenda, mas formaste-me um corpo. Não foram do teu agrado os holocaustos, nem os sacrifícios pelo pecado. Por isso eu te disse: Eis que eu venho. No livro está escrito a meu respeito: Eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Depois de dizer: Tu não quisesse nem te agradaram vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifícios pelo pecado, coisas oferecidas segundo a lei, ele acrescenta: Eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício para estabelecer o segundo. É graças a essa vontade que somos santificados pela oferenda do corpo de Jesus Cristo, realizada uma vez por todas. Palavra do Senhor.
Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, o texto, a carta aos Hebreus, uma carta quase que integralmente que explana a diferença do antigo sacrifício para o novo sacrifício. Nós temos acompanhado há diversos dias esse texto, parece um pouco repetitivo, mas a cada dia a liturgia acrescenta um detalhezinho que muito nos informa a vontade de Deus sobre nós. A lei possui apenas um esboço, nos diz o texto de hoje, um esboço dos bens futuros, e não o modelo real das coisas. Ontem nós falávamos do templo, quando nós olhamos uma igreja, um santuário belíssimo, parece que nós estamos no céu, né? Você vai em algumas igrejas, a igreja se olha para cima, parece que você está subindo para o céu. Mas ainda assim é apenas uma sensação, é apenas um esboço, uma imagem, porque aquilo que é representado pelo que é visível é muito melhor e supera de maneira infinita o que é visível. Quando nós vemos os bens da criação, por exemplo, ao contemplarmos a natureza, às vezes a gente não tem tempo para as coisas, sabe, minha gente? Às vezes é bom parar um pouquinho. Você está andando, ou você está no seu trabalho, você possui, por exemplo, você está andando, caminhando onde você trabalha, você vê uma orquídea natural, uma flor, é um exemplo que eu estou dando. Às vezes é preciso parar um pouquinho e apreciar a beleza da criação. Nos detalhes da natureza, por exemplo, nós vemos a grandiosidade, a engenhosidade de Deus. Mas ainda assim, aquilo que é eterno, que é o que vem depois, é muito mais engenhoso, é muito mais perfeito do que essa perfeição que nós já podemos contemplar neste mundo. É isso que o texto de hoje está tentando dizer. Os sacrifícios antigos não foram suficientes para apagar definitivamente o pecado do povo, por isso Cristo derrama o seu sangue como sacrifício perfeito, para que de uma vez por todas o homem pudesse ter o contato, o acesso ao céu. A partir de Jesus Cristo nós temos o acesso ao céu. Isso para nós é motivo de alegria, meus queridos. Alegria. Alegria. Meus queridos, hoje o texto nos diz assim: não foram do agrado do Pai os holocaustos nem os sacrifícios pelo pecado. Mas o que foi do agrado do Pai é a disponibilidade do ser humano em estar com Ele. E estar com o Pai de maneira integral. Pode ser que nós já tenhamos uma vida religiosa responsável, porque tem gente que ainda nem isso tem, né? Nem a missa vai, não se confessa, não participa. Essas pessoas estão muito aquém do que nós estamos falando aqui. Se você já tem uma vida cristã católica responsável, ainda assim é preciso observar, porque será que de fato nós permanecemos com Deus? A religião nos faz permanecer com Deus? Porque se a religião não nos faz permanecer com Deus, se torna uma religião fria e vazia. A antiga aliança, tantos sacrifícios, tantas vítimas, tanto culto, mas o homem continuava afastado de Deus. E hoje nós temos a oportunidade de participar de um culto perfeito, que é a Eucaristia, a vítima perfeita que é Cristo, que se derrama em sacrifício em toda a missa. Mas mesmo assim podemos correr o risco de estarmos indiferentes àquilo. Por isso que o texto de hoje, no finalzinho dele, vai falar assim: o que alegra de verdade o Pai não são holocaustos, sacrifícios e vítimas, mas a disponibilidade. Por isso eu digo: eis que venho, com prazer faço a vossa vontade. Este é o Salmo 39. Esse texto da carta aos Hebreus faz uma alusão a este Salmo 39, que é o salmo de resposta da liturgia de hoje.
Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Isso é o que agrada ao Senhor. Não adianta sacrifícios, oblações, holocaustos, se nós não temos prazer de estar na companhia de Jesus. Nós precisamos ter prazer, nós precisamos ter em nossa alma, em nossa consciência, em nossa razão, a necessidade de buscar Jesus. Senão não adianta de nada. Que Deus nos ajude a compreender esse mistério. Se você está longe de Jesus, meu querido, é uma escolha sua. Não demore muito. Volte para Jesus. Volte para a mesa do sacrifício perfeito, que é o altar, que é a missa. Volte para Jesus, na companhia de Jesus diária, por meio da vida de oração. Que Deus nos faça permanecer fiéis. E que sejamos sempre disponíveis. Eu vim fazer a tua vontade, Senhor. Como nos diz o texto dos Hebreus hoje, que é o Salmo 39. Não a nossa, mas a tua vontade. Meus queridos, um dia abençoado, que São Francisco de Sales possa interceder por cada um de vocês. Força e coragem. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.